vida dele. Uau! A juventude foi em peso aí. Uau! Eu sei que essa galera toda que está fazendo uau, é porque ele prometeu pagar uma pizza depois, né? Ah, por isso, né? Já está pago já? Ah, então tá bom. É uma bênção. Eu quero orar aqui pelo pastor Felipe, é um dos nossos pastores aqui da casa, que tem sido uma bênção referencial aqui, como todos os demais pastores, cuida de toda a nossa juventude aqui, desde os teens até os plus, né? E até o sênior, é isso? Ainda não chegou no sênior? Oh, Jesus! Então tá bom. Ó, pastora Taíde, venha, né? Então tá bom, levante a sua mão direita para cá. Pai, nós te adoramos em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, porque este lugar é consagrado a Ti. Desse altar tem fluído, Deus, a Tua palavra. O Senhor tem nos edificado. Pai, abre cada coração que aqui está, cada mente, que cada necessidade seja alcançada agora pelo Teu poder, pela Tua graça. Usa, Espírito Santo de Deus, usa a vida do pastor Felipe. Te louvamos pela sua esposa, seu filhinho. Te louvamos, ó Pai, pela liderança dele, e que a boca dele seja uma boca profética nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vai lá, filho. Vai lá. Sim, senhor. Glória a Deus. Boa tarde, igreja. Boa noite já, né? Chance 2. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui. Nós temos o privilégio de viver numa igreja, uma igreja saudável, que tem nos proporcionado momentos tão preciosos, amém? Só hoje eu quase arranquei o dedo da Sol lá atrás na hora do dízimo da oferta. Graças a Deus estou te vendo aqui inteira, que alegria te ver, viu? Na hora que o apóstolo chamou os visitantes, ela estava segurando a caixa de oferta, e a gente foi correr com a prancheta, eu puxei a caixa de oferta, mas está tudo bem. Graças a Deus o Senhor fez um milagre, amém, Sol? Que alegria te ver, que alívio te ver. Gente, que privilégio estar aqui. Já faz um tempinho bom, né? Eu não me lembro quando foi a última vez que eu estive aqui compartilhando uma palavra. Confesso que eu estou meio tremendo na base aqui, e eu gostaria de honrar primeiramente a vida do apóstolo Joel, da Sandra, a família sacerdotal apostólica sobre nós. Eu e minha família, agora em 2025, nós completamos 28 anos servindo ao Senhor aqui. Sou muito, muito grato a Deus. O apóstolo, o Senhor é um pai para nós, o nosso líder. Nós enxergamos Jesus na vida do Senhor. Obrigado por isso. 2025 é um ano de bênção, amém? Então tem tantas e tantas notícias, mas nós olhamos para Jesus. Sabemos que é um ano onde o Senhor vai operar milagres em nós. Nesse ano também, completo 12 anos já de pastoreio aqui na casa, aqui na Renovada. Como passa, hein? Meu Deus, 11 anos de casado com a melhor mulher mais linda deste mundo. 11 anos já. E aqui nesta noite, eu com muita humildade, com muito temor de Deus, eu creio que existe algo a ser derramado sobre nós. A palavra que o apóstolo, é isso aí, que o pastor Alex compartilhou de manhã foi tão poderosa, ministrou tanto aos nossos corações, e eu entendo que o Senhor vai derramar mais uma porção agora. Eu gostaria, com muito temor, que você abrisse seu coração para receber isto da parte de Deus. O tema desta palavra é no altar. Diga, no altar. Isso foi ministrado, inclusive, aqui no momento de louvor e adoração. Nós estamos num lugar privilegiado, que é o altar do Senhor. E se eu te perguntasse para definir o que é o altar, talvez a gente teria algumas dificuldades. No nosso idioma, no português, não é uma palavra muito comum, né? Então, se eu te perguntasse, por exemplo, a padaria é um lugar de quê? O que você encontra numa padaria? Uma biblioteca, o que você encontra lá? Um açougue, o que você encontra lá? O altar, na sua definição, se você procurar no hebraico e no grego, significa um lugar de sacrifício. Então, se eu te pergunto, o que você encontra no altar? No altar você encontra sacrifício. Diga sacrifício. O altar é um lugar de sacrifício. Nós não podemos nos esquecer disso. Pode ser lugar de tantas coisas, lugar de tantas experiências, mas se ele não for um lugar de sacrifício, ele não é um altar. E a Bíblia, ela vai nos descrever e nos explicar ao decorrer de todo o Antigo Testamento e do Novo Testamento. Altares eram estruturas ou em terra ou em pedra, a gente vê isso lá desde o Êxodo, a gente vê em Gênesis com Abraão, depois com seus filhos, os pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó.
A gente vê isso sendo edificado no tabernáculo, a gente vê isso depois no templo de Jerusalém, depois na época do reino dividido, Elias edifica um altar no Monte Carmelo. Na época do Novo Testamento, Jesus fala a respeito disso. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele entra em Atenas e fala a cidade dos muitos altares. Atenas era conhecido na antiguidade como uma cidade que tinha mais de 30 mil altares a falsos deuses. 30 mil altares, eu não sei se a gente consegue precisar isso na nossa cabeça. E o apóstolo Paulo fala que existe um altar ao Deus desconhecido, e ele se manifestará. Então, em toda a história da humanidade, altares eram construídos, lugares de adoração por meio de sacrifício. Agora, Hebreus capítulo 13 vai falar aquilo que foi ministrado aqui. Nós temos um altar perfeito e um cordeiro perfeito, e é Jesus. Nós já temos este lugar, e ele vive em nós, portanto, nós somos o altar. Mas, fisicamente falando, você está num lugar, você está numa igreja, amém? Você escolheu a boa parte, você escolheu estar num bom lugar, mas isso aqui, meu irmão, se nós formos falar de estrutura, isso aqui é um palco, é uma plataforma. Você não vai comprar madeira e falar, olha, essa madeira é uma madeira de altar, ela vem banhada no óleo de unção, né? O cabo que passa aqui por baixo, ele é diferente. Não, isso aqui é um palco, é uma plataforma. O que torna isso aqui um altar, é um lugar de... Se não tem sacrifício, isso aqui é um palco, é madeira, é um lugar alto, é um lugar de eventos. E isso é muito vazio, isso é muito pouco. Então nós estamos num altar, porque aqui é um lugar de sacrifício, amém? Quando estamos cultuando ao Senhor, sacrificando na nossa adoração, na nossa entrega, estamos vivendo o evangelho pleno, isso aqui é um altar. E eu gostaria que você me ajudasse, nós vamos refletir um pouco sobre um dos grandes construtores, lá bem para trás mesmo, o pai da fé. Nós vamos falar a respeito de Abraão. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12. Se não puder, abra do mesmo jeito também. Gênesis 12, nós vamos ler juntos a respeito disso. Um dos grandes homens de Deus, um dos grandes heróis da fé, aquele que foi além da esperança e que foi, acima de tudo, alguém que construiu altares ao Senhor. Gênesis 12, a partir do versículo 1, vamos até o 7. Pode ser? Quem achou, diga eu achei. Então tá bom, vamos juntos aqui. O Senhor disse a Abrão, ainda com este nome, Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, ou na versão mais old, né, mais raízes aí, se tu uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, diga Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam nesta terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, ao Deus que lhe tinha aparecido. Qual o nome desse lugar mesmo? Siquém. E eu vou fazer uma encenação aqui, né? Não tão boa quanto o pastor Alex, quanto o Sérgio semana passada. Você que ficou aqui, agora você me ajuda também, Duda. Obrigado, viu? Então, nós temos aqui uma cadeira que vai nos representar este primeiro lugar chamado Siquém. Mais uma chance, chamado, pode por aí. Siquém. Vamos entender o que está acontecendo. Obrigado, Duda. Pessoal, palmas para a Duda. Você vai fazer muito isso hoje, viu? Se prepara para exercitar as mãozinhas aí. Siquém, nós vamos chamar este altar, este lugar, como um lugar de conversão. Quantos dirigem aqui? Você dirige um carro, graças a Deus está vivo, aleluia. Conversão significa que você está indo em uma direção e você vai mudar. Isto é conversão. Logo, quando falamos de vida cristã, conversão é exatamente isso. Eu estava indo a um lugar, mas eu encontrei Jesus. E a direção que eu ia não faz mais sentido. Portanto, eu preciso mudar.
Não há conversão sem mudança, amém? Básico de evangelho. E Abrão, neste momento ainda Abrão, provavelmente eu vou errar isso várias vezes, viu? Você que está em casa já me perdoe. Abrão, neste momento, ele tem um encontro com Deus e ele levanta um altar. Um altar também pode ser chamado de um memorial. E por que isso é importante? Porque todo mundo tem dia bom e tem dia mal, não é verdade? E às vezes a gente é tomado por um espírito de amnésia que eu não sei o que dá na gente. A gente sabe, você sai de um culto maravilhoso, cheio de Deus, pronto para derrubar os gigantes, pronto para dar uma voadora no diabo, não é? Mas aí amanhã você acorda com uma dor de cabeça e fala, nossa, como minha vida é triste, não é? Às vezes a gente tem esses picos, esses altos e baixos. E é importante que nós tenhamos memoriais, lugares seguros, estáveis, constantes, onde a gente pode voltar. Siquém é este lugar. E se eu te perguntasse agora, nós estamos aqui em centenas de pessoas, mais tantas pessoas em casa, qual foi a sua experiência de conversão? Quem você era antes de Jesus? Meu irmão, a gente era um monte de tranqueira, né? Não. E como nós precisamos nos lembrar disso? Porque na correria da vida, às vezes, a gente esquece. A gente esquece e a gente se acostuma com alguns privilégios. Talvez em alguma época da sua vida era impensável que um domingo à noite você estaria aqui adorando a Jesus com seus irmãos. Talvez uma época seria impensável que você teria a família que você tem. Você estaria vivo. Tantos de nós temos testemunhos poderosos aqui. Nesta casa, nesta igreja, nós temos ferramentas. O encontro com Deus, Deus nos deu. Quantos passaram pelo encontro com Deus aqui? Se você lembrar do seu encontro, se você assistir aquele vídeo que você chorava copiosamente, dá até vergonha, não dá? No vídeo do meu encontro, meu Deus do céu, eu tenho até vergonha de olhar aquilo lá. Mas são memoriais. Eu posso voltar para Siquém. De tempos em tempos, não só eu só posso, como eu devo. Lembra-te, volta ao primeiro amor. Abraão, neste momento, ele constrói um altar em Siquém. E esse altar é tão essencial. Foi para ele, foi para a história bíblica do povo de Israel, e é essencial para mim e para você. Se você fosse sentar nessa cadeira e pudesse contar o seu testemunho de conversão, talvez você fosse lembrar de algumas coisas que há tanto tempo você não lembrava. Quem era você antes de Jesus? Como foi aquela primeira vez que você sentiu o Espírito Santo tocando teu coração? Aquela primeira lágrima que rolou, você se lembra disso? Nós precisamos voltar para Siquém. Nós precisamos voltar para esse lugar. Siquém também é um lugar de promessa. Você veio para Jesus, claro, porque Ele é a vida em nós, Ele nos satisfaz, Ele nos enche, nos preenche, mas existe uma promessa. Nós temos vida e vida em abundância em Jesus. Existe uma promessa de uma vida eterna ao lado dEle. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa promessa. Se nós nos esquecermos disso, nosso evangelho fica meio torto. Fica faltando um pedaço dele. E nós precisamos voltar a Siquém. Porque às vezes, meu irmão, as duras, momentâneas tribulações que nós passamos, às vezes nos afastam do nosso futuro de glória em Jesus. A gente se esquece da promessa, daquilo que já nos foi prometido, uma eternidade ao lado do nosso amado. Voltemos a Siquém hoje. Siquém também foi um lugar muito interessante, porque os pais da fé, a Bíblia chama 3 gerações basicamente, que foram Abraão, depois Isaac e por fim Jacó. Jacó, nesta região de Siquém, mais para frente, se constroem algumas vilas, existe uma região chamada Sicar, muitos anos lá na frente. E um belo dia, Jacó construiu um poço nesta região, ou seja, por aqui, mais ou menos onde ficou este altar, Jacó construiu um poço, a 3ª geração. Por isso que é importante nós olharmos geracionalmente as famílias, o legado que nós deixamos para os nossos filhos. Abraão deixou um legado em Siquém. Esse legado foi continuado por Jacó, a 3ª geração. Meu irmão, séculos e séculos se passaram. E aquele poço que estava nesta região, um belo dia, uma mulher samaritana estava lá buscando água. E ela se encontra com Jesus. Se não houvesse Siquém, se não houvesse Abraão, Isaac e Jacó, não haveria poço. Existe um legado que é construído do nosso lugar de conversão. Como é importante que a gente não se esqueça desse lugar. E eu te faço uma pergunta ousada, mas com muito temor para mim também. Qual foi a última vez que você compartilhou, você contou a alguém, como foi o seu Siquém? Qual foi a última vez que você contou para alguém? Quando foi aquele dia que você encontrou Jesus? A última vez que você explicou aquele fogo que queimou no seu coração, que foi tão forte que mudou a tua vida para sempre.
a gente precisa voltar para Siquém, senão a gente se esquece. Que nós possamos hoje olhar para este memorial e retornar para este altar, que jamais possa ser esquecido. Nós tenhamos aqui um legado para os nossos filhos, nossos netos, para os avivalistas das futuras gerações, que eles possam olhar para nós, para a experiência genuína, verdadeira de conversão. A gente mudou. Jesus entrou na nossa vida e nós mudamos, e isso ficou guardado pela posteridade. Que este altar abençoe as futuras gerações com o nosso legado. Amém? Estão comigo aqui? Amém. Mas eu quero falar com você sobre um segundo altar. A Duda já maravilhosamente está pronta. Vamos continuar. Gênesis 12, versículos 8 e 9. Vai contar, passando dali, portanto, passando de Siquém, para um monte a leste de... Tem duas pessoas lendo, mas vamos todos olhar para a televisão, aleluia. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. E ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Vamos lá, uma unção de simetria aqui, Duda. Vamos lá, tipo aqui, tá bom? Então, ali nós temos, qual é o nome daquele lugar mesmo? Aqui nós temos Betel, diga Betel. Betel é extremamente importante. Betel é extremamente importante. O nome Betel, inclusive, é dado também por Jacó. É dado pela terceira geração. Quando isso aqui foi escrito, já por Moisés, revelação e tudo, já tinha o nome do lugar. Mas nesse momento, esse lugar é um lugar. É algum lugar. E este nome é dado pelo legado deste lugar. É chamado de Betel. Quantos sabem dizer o que significa Betel? Casa de Deus. Um lugar onde Deus se manifesta, onde Ele aparece, onde Ele toca em Jacó. De novo, terceira geração. Isso é tão importante. E eu quero falar a respeito da casa de Deus. A respeito da nossa Betel. Isso ficou problemático, né? Com direitos autorais lá nos Estados Unidos. Depois, nós amamos vocês, Igreja Betel, também. Mas falar a respeito da igreja local onde Deus nos plantou. Meu irmão, você pode passar por Siquém, talvez você por conta própria, você no seu quarto orando, você lendo a Bíblia. Eu conheço pessoas que se converteram sozinhas. Líderes desta casa que foram ler a Bíblia e falaram, nossa, isso aqui é tão real e eu entrego a minha vida a Jesus sozinho lendo a Bíblia. Mas isso aqui tem que levar a isso aqui. Não existe experiência de conversão genuína, não existe um evangelho profundo se nós não vivemos em união, em comunhão com a nossa casa, a igreja local, a casa de Deus onde nós fomos plantados. É óbvio, em Jesus, todos nós somos como tijolos usados na construção de uma casa eterna, claro. Todos somos casa de Deus, amém? Mas existe uma igreja local. E o apóstolo Paulo escreve, não deixemos de congregar. Isso é bíblico. Abrão passou por este lugar, e isto aqui é continuidade, isso aqui é constância. Meu irmão, no nome de Jesus, que isso jamais ofenda ninguém, eu peço. Mas eu conheço tantas pessoas que passam por Siquém de novo, mas que nunca conseguem ter uma continuidade, uma constância em Betel. De ano em ano eu venho, e eu choro, e eu faço uma aliança com Deus, e eu vou mudar a minha vida, e nunca mais eu vou sair desse lugar. Aí, anos seguinte, eu estou aqui de novo em Siquém. Senhor, agora é para valer. Meu irmão, isso aqui tem que levar para isso aqui, amém? Então, se há uma experiência de conversão genuína, existe Betel. Existe um lugar onde Deus nos plantou para que nós sejamos cuidados. Que privilégio é ser parte de um corpo. Privilégio é ser parte de uma igreja. Eu, claro que vou ser suspeito para falar, porque minha vida inteira foi aqui dentro. Foi aqui que Deus me direcionou a respeito dos meus estudos, do meu intercâmbio, do meu trabalho. Foi aqui que o Senhor me chamou para o tempo integral. Foi aqui que eu conheci minha esposa. Foi o apóstolo Joel que nos casou. Foi aqui que eu apresentei o meu filho. Ou seja, eu não consigo separar Betel. O Senhor deu uma assustada aí, né? Eu não consigo separar este lugar da minha história. E eu sei que assim como eu, tantos outros aqui, líderes, pastores desta casa, que falam, esse lugar está tão junto, tão aqui unido da minha história, que não dá para separar, virou uma coisa só. Nós precisamos ter este Betel, precisamos ter este memorial, este altar de continuidade. E é interessante porque Deus fez um chamado para Abrão, que era um chamado doido. Sai da tua terra e vai, e eu vou te mostrar. Ou seja, vai indo que em algum momento eu vou te mostrando. É um chamado doido que Abraão recebeu, e ele foi. Mas durante o processo Deus se manifesta.
Talvez você tenha recebido uma direção de Deus tão estranha, tão incompreensível. Talvez você ainda não entendeu, você só está seguindo. Mas eu te digo, Deus está com você no processo. Ele não te abandona no dia bom, no dia mau, Ele se faz presente na tua vida. Essa é a história de Abraão. Ele apareceu para mim de novo. Aquele que apareceu para mim nos primeiros dias, aquele que mudou a minha história, ele apareceu de novo. E eu preciso marcar este lugar, eu não posso me esquecer que aqui é a casa de Deus. Só que o interessante da história de Abraão, a gente não vai poder ler agora, mas eu te incentivo a ler. Hoje a gente está a Bíblia na veia, amém? Depois você vai ler Gênesis 12, 13, toda a história de Abraão. E o que acontece é que Abraão passa por um período ali e ele vai para o Egito. E no Egito, Abraão pisa na bola. Abraão erra. Ele comete alguns erros muito errados mesmo, muito severos. E naquele lugar, é interessante porque não tem um altar no Egito, tá? Passou por Siquém, passou por Betel, foi para o Egito, comete alguns erros, conserta, e ele volta para cá. Ele volta para Betel de novo. Meu irmão, quando a gente sai de casa, digamos assim, que você vai para um restaurante chique, vai no Paparoto, amém? Então essa noite o apóstolo falou que eu ia pagar pizza, mas eu sei que ele vai pagar um Paparoto para todos nós também. Fique tranquilo. Você está comendo aquele molho trufado de veneziano, marciano de sei lá o quê. Você está comendo aquela coisa maravilhosa e você está com uma roupa branca, aquela roupa bem bonita. Aí você suja. Que tristeza, não é uma tristeza? Aliás, é muito frustrante. Você vai no rodízio japonês, aquele shoyu. Eu não sei o que acontece com aquilo. Roupa branca e shoyu é como se fosse um imã, né? É magnético, eu não sei explicar, mas não é? Enfim, aí você se suja. Chegando em casa, o que você faz com essa roupa? Com fé em nome de Jesus que não vai manchar para sempre. O que você faz com essa roupa? Você bota para lavar. Você não estraga, não joga fora, não rasga, não bota fogo naquela roupa. Você bota ela para lavar. Se você estivesse descalço aqui agora, e se fosse por qualquer razão andar e, pisei num chiclete aqui no chão, graças a Deus não tem chiclete aqui, amém? O que você vai fazer? Você vai descer e vai lavar o pé. O que nós fazemos quando nós nos sujamos? Nós nos lavamos. E existe, eu creio sinceramente que isso é algo espiritual, algo demoníaco. Quando, não nós, amém? Mas aqueles que talvez tiveram uma experiência de Siquém, estão aprendendo sobre Deus em Betel e se sujam. Erram, pisam na bola, vem um sentimento de, agora você já sujou? Vai. É tão simples. Sujou, volta e lava. Jesus nos fala sobre isso tantas e tantas vezes. Filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis, mas se pecarem, vocês têm um advogado justo perante o Pai, Jesus Cristo justo. Errei, vem para Betel. Passei uma semana terrível. Pastor, apóstolo, líderes, igreja, orem por mim. Volta para Betel. Abraão errou, meu irmão. O pai da fé, alguém tão cheio de Deus, o herói, aquele que foi além da esperança, ele errou. Mas ele soube para onde voltar. Ele tinha um Betel, ele tinha um memorial. Meu irmão, você precisa ter esse memorial na sua vida. Se você está aqui, já é um excelente sinal de que você tem. Talvez você passe por dias difíceis, por momentos ruins, mas tenha Betel para voltar. Tem um lugar seguro, onde você vai encontrar o Senhor, você vai ser ajudado, o Senhor vai lavar as tuas vestes, e você vai continuar caminhando em vitória, em nome de Jesus, amém? Abraão voltou, ou ainda Abraão, e ele precisou ser redirecionado. Às vezes você está dirigindo, você erra o caminho, lá vem o Waze, o Google Maps, redirecionando. A gente precisa redirecionar, não é porque eu errei que agora eu vou pelo resto da vida. Era para eu ter virado à esquerda, não virei, agora vai. Um dia você volta. Nós precisamos redirecionar o caminho às vezes, volta para Betel. Foi aqui que o Senhor me redirecionou tantas vezes, aqui nesta igreja, nesta casa onde Ele me plantou. Quantas vezes eu não vi pessoas que vieram até esse altar aqui chorando, pedindo uma direção, e o Senhor deu. Quantas histórias, quantos filhos não foram salvos, quantos pais não encontraram Jesus. Aqui é um lugar onde o Senhor nos direciona, renova a nossa esperança, renova a nossa fé. E é interessante porque, de novo, Jacó, a terceira geração. Jacó teve uma experiência neste mesmo lugar, e aqui a terceira geração, o neto. Jacó também teve uma experiência aqui. O nome Betel foi dado por Jacó. E ele diz, aqui eu vi o Senhor, aqui eu tive uma experiência tão forte com Ele,
que esse lugar é a casa de Deus. Ele fala, este lugar é temível, este lugar é glorioso, o Senhor está aqui, aqui é a porta do céu, disse Jacó em Gênesis, leia isso. E é interessante, porque obviamente naquele contexto não falava de uma igreja local, mas ele fala, diante dessa experiência que eu tenho, eu preciso fazer um comprometimento com este Deus, e eu faço uma aliança de fidelidade, eu te darei o dízimo de tudo. Não é uma palavra de dízimo oferta aqui agora, mas isso está no Gênesis. A casa de Deus, o lugar onde eu tive uma experiência, Senhor, eu quero uma aliança de constância contigo. Não é uma experiência. Ano que vem talvez eu tenha uma outra experiência e eu repenso. Não, não. Constante com o Senhor. Eu tenho uma aliança de fidelidade. Eu sou teu e tudo que eu tenho é teu, Senhor. Nós precisamos passar por Betel, amém? Meu tempo já está avançando e eu quero caminhar para o terceiro altar com você. E ele está em Gênesis capítulo 13. Vira uma página aí. A Duda já vai nos ajudar com a próxima cadeira. E nós vamos falar a respeito de Hebrom. Gênesis capítulo 13, versículo 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló era sobrinho dele, certo? Depois que Ló se separou dele. Erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda esta terra que você está vendo, eu darei a você, a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Esta experiência de Abraão, pode trazer por favor. Então nós temos Siquém, temos Betel, vamos lá, simetria, amém? Tipo aqui mais ou menos, tá legal? Edelita, me ajude, viu? Você que tem essa ótica aí, obrigado. Então, aqui nós estamos falando de Hebrom. O que aconteceu na história de Abraão é o seguinte, Abraão enriqueceu, até no Egito, foi um momento ruim, mas ele enriqueceu. Ele e seu sobrinho Ló se tornaram grandes, tinham muitos bens, muitas posses, muita gente. Agora, tudo que Ló tinha, claro, o Senhor, mas humanamente falando, ele devia a alguém, a Abrão. Ló saiu de Harã porque Deus chamou Abrão. Ló foi para o Egito porque Abrão decidiu ir. Abrão prosperou, Ló foi de reboque. Abrão prosperou, Ló foi junto, pegou aí a onda e foi atrás. E aí eles chegaram neste lugar e perceberam que, olha, não está dando certo mais a nossa convivência. A gente está muito grande, nossas famílias, as pessoas que estão com a gente, os nossos bens, os animais, os camelos, não está dando certo. Então a gente vai ter que se separar. Uma separação sempre é dolorosa, não é verdade? Sempre é difícil. Era o sobrinho dele, era a família dele. Então ele passa por um momento de separação, um momento de dor, de frustração. Agora, eles tinham que escolher entre dois lugares. Um dos lugares era uma planície muito bonita, a Bíblia diz como o jardim do Senhor, um lugar maravilhoso, bom para os pastos, bom para se viver, bom para cultivar. Esse era o lugar A, beleza? E o lugar B era uma região montanhosa, semiárida, difícil de você levar um rebanho, né, as ovelhas rolando montanha abaixo, meio difícil de você desenvolver uma vida ali. E aí, Abrão fala para Ló, Ló, para onde você quer ir? Gente, o que você espera de uma pessoa grata? Sobrinho, mais novo, fruto de toda a bondade e generosidade de Abraão. O que você espera? Uma atitude honrosa de Ló seria, não meu tio, vai para o melhor lugar, é o mínimo que você espera, não é verdade? Vai para o lugar melhor, eu devo tanto ao Senhor, e eu me adapto aqui, é o mínimo que a gente espera. Pois aconteceu o inverso. Ló escolheu a melhor terra, que no fim foi uma péssima escolha. Assista a ministração do pastor Alex de manhã, que ele fala sobre isso, inclusive. Ló escolheu a melhor terra e deixou a terra mais difícil para Abrão. Então eu gostaria de chamar este lugar, Hebrom, como um lugar que foi a mudança da desonra para a honra. Abrão foi desonrado aqui, a verdade é essa. E graças a Deus os jovens desta casa não são assim, amém? Eu lembro quando eu ia para a faculdade, eu podia ir com 2 ônibus e tomava uma hora e meia, ou com 3 ônibus e tomava 1 hora. Não é legal pegar 3 ônibus, mas para dormir meia hora a mais, graças a Deus por isso, amém? Santo bilhete único. E aí eu ia com 3 ônibus. Quando você pega o mesmo ônibus todo dia, você vai acostumando com as pessoas, não vai?
Eu conheço uma pessoa que fez até amigo secreto com os amigos do ônibus no Natal. De verdade, não é? Não precisava falar quem era, meu amor. Obrigado pela exposição. Mas tudo bem, aqui a gente trabalha com fatos. Dito isso, você vai conhecendo as pessoas. E não tem sempre aquele mesmo jovenzinho que é tomado por um sono profundo quando ele senta no banco de preferencial, não é verdade? Nunca vi. Ele entra feliz, entra maravilhoso, sentou, acabou. Nunca mais ele vai abrir o olho dele, porque se ele abrir, ele sabe que ele vai ter que levantar, não é? Aí lá vai o João, o irmãozinho, né? Às vezes tem uns mais ousados que vão mandar um cutucão. Mas sempre tem, gente, sempre tem. E isso, no fundo, são atitudes desonrosas. São atitudes de desonra. Abraão passou por um momento de desonra. Não precisava ter a plaquinha lá, mas infelizmente teve que ter. Não precisava ninguém falar para Ló, Ló, pô, pelo amor de Deus, escolhe, né, dá uma terra melhor para o seu tio, que fez tudo isso por você. Mas faltou a plaquinha lá, né? Tinha que ter impresso a plaquinha. Por favor, deixe prioritária esta terra para Abraão. E Ló, então, foi para a melhor terra, deixou a terra mais difícil para Abraão. Foi uma separação familiar, foi uma divergência familiar difícil. Era sangue, família de sangue mesmo. Difícil, viveram juntos. Eu imagino que Abraão era como um pai para Ló. E aí, dentro desse contexto, Abraão foi desonrado. Desonrado. E ali, o que ele fez no dia da desonra? Ele edificou um altar ao Senhor. Talvez no nosso dia de desonra, que a gente passe por isso, meu irmão. Tem dia que não precisa nem ter ninguém, a vida nos dá, né? A vida vem e te joga de ponta cabeça do nada. Talvez você esteja passando por um tempo de desonra dentro da sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos. De verdade, com temor eu digo, às vezes até aqui dentro da igreja. Nós somos pessoas, a gente falha. Graças a Deus, nós estamos numa igreja saudável, né? Mas, aliás, você sabe o que é desonra no dicionário? Ausência de honra. A Bíblia não diz que tem honra, desonra e semi-honra. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, existe honra e existe desonra. O apóstolo Paulo escreve isso lá no Novo Testamento. Honra e desonra, não há um meio termo. Às vezes, meu irmão, a desonra é a ausência de honra. Talvez você está sendo desonrado porque algo devido não está sendo te dado. Ou às vezes a gente está desonrando porque faltamos em honrar algo que é devido, é bíblico. Honra ou desonra. No dia da desonra, Abraão edificou um altar ao Senhor. Abraão se aproximou do Senhor e fez uma aliança de continuidade, de constância com Ele. Nos nossos chacoalhões, a gente tem Betel, a gente tem Siquém, mas a gente tem Hebrom. No dia mau, a gente tem que edificar um altar ao Senhor. Tem Betel? Claro que tem Betel. Vem domingo, chora, vai para a célula, pede oração. Mas na sua casa, meu irmão, edifique Hebrom. Eu e a minha família, nós te honramos hoje no nosso dia mau, Senhor. Eu lembro, um dia a gente passou por um tempo um pouquinho mais apertado financeiramente, e a gente estava aqui bem apertado mesmo. A gente estava lá olhando a conta, aquele número vermelho, sabe? E nós estávamos aqui, chegou a hora do dízimo da oferta, e além de dizimar, o Senhor colocou no nosso coração um valor de oferta. E eu e a Jéssica fomos lá atrás, oramos e falamos, Senhor, aqui está a nossa fidelidade, no dia mau. Quando o dia da desonra, o dia que eu olho minha conta bancária, eu não me sinto honrado por ela, aqui está o meu Hebrom, a minha fidelidade ao Senhor. Nós continuamos fiéis ao Senhor. Talvez no seu dia mau, meu irmão, você tenha escapes, você tenha coisas que te ajudam a distrair, mas o que você precisa fazer é edificar um altar. Buscar ao Senhor no seu lar, na sua casa, e dizer, Senhor, eu continuo aqui, eu continuo fiel ao Senhor no dia bom e no dia mau. E não foi o propósito disso, tá? Eu tenho certeza que Abraão não edificou esse altar dizendo, Deus, agora eu quero que o Senhor acabe com Ló. Não foi isso que Abraão fez. Mas a verdade é que Ló escolheu uma terra muito boa, que no fim deu tudo errado. Houve uma grande guerra, Ló foi levado como refém, foi levado preso naquela guerra, a Guerra dos Reis. Pode ler isso lá em Gênesis. E Abraão, era a oportunidade de Abraão falar, tá vendo? Aquele clássico, eu te avisei, né? E o que Abraão fez com um coração tão nobre? Abraão saiu ao resgate do seu sobrinho. Abraão não foi na reunião familiar causar, porque ninguém me ama, porque eu não sou honrado nesta casa. Abraão, com um coração nobre, na hora que ele viu uma necessidade, ele foi lá e serviu o seu sobrinho, aquele que antes o havia desonrado. Ló fez tantas escolhas erradas depois também. Sodoma, Gomorra, caverna e tantas outras coisas.
Mas Abraão edificou Hebrom. E aqui foi um altar onde o Senhor o transformou de desonra. Está comigo? Isso. De desonra para honra. Hebrom, muito mais para frente, vai aparecer na Bíblia de novo. Na conquista de Josué. A terra de Hebrom é conquistada, você pode ler isso depois, lá Josué e Juízes. A terra de Hebrom é conquistada e é dada a alguém. Sabe quem é? Alunos da LR aí, da Renovada School? Caleb. Caleb herda Hebrom. Hebrom se torna o lugar onde o rei Davi é coroado rei. A terra de coroação, a terra de honra, a terra de exaltação. O Senhor, e Deus faz isso com a gente. O lugar de desonra é transformado num lugar de honra. O lugar de vergonha é transformado num lugar de honra, porque é isso que o Senhor faz conosco. Edifique Hebrom hoje, meu irmão. Está no dia mau, está no dia difícil, está num dia de desonra, separações familiares, relacionamentos conturbados. Edifique Hebrom. O Senhor é Deus que transforma desonra em honra nas nossas vidas, amém? E eu caminho para o último altar que eu quero compartilhar com você. Nós vamos falar agora a respeito de Moriá. Esse é brabo. Abra comigo Gênesis capítulo 22. Muito tempo passou, meu irmão, tempinho bom mesmo. Foram 25 anos, mais ou menos, desde Siquém até Moriá. Pode trazer, por favor. Gênesis 22, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão, já com este nome, à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E o Senhor continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereçam em holocausto, em sacrifício, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Ponto. Só até aqui. Se você não conhece essa história, por favor, leia. Ela é tão profunda, tão forte. E é importante. Nós somos uma igreja que lê a Bíblia, amém? Agora, Moriá é o altar mais sofrido, mais doloroso que Abraão tinha e efetivamente fez. Ele edificou aquele altar. 25 anos se passaram, meu irmão. Ele saiu de um lugar de uma promessa que estava tão distante, quase que uma ilusão. Ele foi até a casa de Deus e aqui permaneceu constante. Ele honrou o Senhor no dia bom, no dia mau. Ele viveu uma mudança de desonra em honra, bênção, cura, prosperidade. Tudo isso o Senhor fez, porque é isso que Ele faz na nossa vida. Mas chegou o dia em que ele teve que edificar o altar dos altares, o altar mais difícil de todos, Moriá. Neste dia, o Senhor Deus já havia cumprido a promessa que tinha dado lá em Siquém. Um dia você vai ter um filho, esse filho vai gerar uma descendência que vai se multiplicar como as estrelas, as areias, legal. Passou, chegou aqui. O filho existia, Isaque. E Deus disse: eu peço a você no altar. O altar é um lugar de sacrifício. Isso é claro, inegociável. Se não é palco, se não é um monte de pedrinha, não. Altar é sacrifício. Então o que eu peço a você, Abraão, é o seu filho, o seu único filho. Meu irmão, Abraão podia ter feito tanta coisa, mas ele obedeceu à voz do Senhor. Aquele Deus que tinha aparecido para ele, aquele Deus tão pouco conhecido ainda, a quem ele edificou um altar em Siquém, Betel, Hebrom, e ele ouviu a voz do Senhor. É óbvio que este altar, se você ler o capítulo, ele se torna conhecido como Monte da Provisão. Então esse altar, biblicamente, eu não posso ser antibíblico, ele é o altar de provisão, amém? O Senhor provê aos seus filhos. O Senhor provê o cordeiro, o Senhor nos provê o cordeiro. Mas para efeitos de reflexão, vamos parar nesse momento em que Deus pediu. Abraão não sabia que ia prover. Às vezes o Senhor nos pede algumas coisas e a gente não sabe o final da história. Abraão não sabia, mas ele obedeceu. Sem saber que o cordeiro seria provido, ele obedeceu. E ele levou o seu filho Isaque. O Senhor, biblicamente, depois fica claro que ele não pediria o sacrifício de uma criança, mas nesse momento Abraão está entendendo, conhecendo este Deus. Ainda não havia lei, não havia Moisés, não tinha nada disso. Então Abraão leva o seu filho e numa atitude de adoração. E eu digo isso aqui junto com nosso querido pastor, todos aqueles que trabalham com louvor. Louvor e adoração é sacrifício, meu irmão. Senão, não é. Louvor e adoração é a respeito de sacrificar ao Senhor. E Abraão diz isso a Isaque: vamos e vamos adorar ao Senhor. Por meio deste sacrifício que me custa tanto, o nome do Senhor será adorado e honrado. Então Abraão leva o seu único filho até o Monte Moriá. E naquele lugar ele prepara o altar, ele faz tudo isso. Ele prepara ali o cutelo, a faca, seja como for.
coloca o seu filho, está pronto para sacrificá-lo no altar do Senhor. Deus, graças a Deus, o Senhor intervém, o anjo do Senhor vem e é provido um cordeiro. Mas esse lugar, Moriá, ele para nós é um exemplo de que o trajeto não pode parar em Hebrom, senão é um evangelho vazio. Eu quero ser honrado, eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção, eu quero que o Senhor envergonhe os meus inimigos. Se a gente parou nisso aqui, a gente não chegou a um lugar de adoração verdadeira. Então eu passo por Siquém, eu passo por Betel, eu passo por Hebrom, mas eu preciso chegar em Moriá. Senhor, se o Senhor me pedir tudo, o Senhor tem tudo. Se o Senhor pedir a minha vida, se o Senhor pedir os meus tesouros mais preciosos, o Senhor merece tudo. Isso é adoração. Isso é conhecer a Deus. E Abraão andou com Deus. Os pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó. Esse lugar, Moriá, ele é de todos, ele é o mais importante. Você sabe o que acontece aqui mais para frente? Muito, muito, muito tempo se passa. E existe um rei em Israel, um rei muito bom, chamado rei Davi. E Davi está procurando um lugar para sacrificar, um altar, sacrifício, para adorar ao Senhor, para que a mão do Senhor viesse e houvesse uma intervenção de Deus. E ele encontra este lugar, mas o nome desse lugar já não é mais Moriá, se chama Eira de Araúna, é o mesmo lugar. E ele chega aquele homem e fala, eu quero esse terreno. E Araúna diz, o Senhor pode pegar, o Senhor é rei, tudo isso aqui é teu. E Davi fala, eu não posso oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Na Eira de Araúna se oferece um sacrifício que muda a história de Israel. Nesse lugar, séculos depois, séculos não, anos nesse momento da história, seu filho Salomão edifica um templo, o Templo de Jerusalém. E esse é o templo onde basicamente tudo acontece. E Jesus lá na frente vem e diz, esse templo não ficará pedra sobre pedra. E esse é o templo que será reconstruído. Isso é, hoje a gente olha a foto de Jerusalém, isso aqui é o Domo da Rocha, onde está aquela cúpula dourada. Esse lugar é real, não é ilusório, uma historinha, né? Um reino tão, tão distante. Esse lugar existe. Moriá mudou a história da humanidade. Porque o Senhor proveu, claro que o Senhor proveu, mas o Senhor só pôde prover porque alguém estava pronto para sacrificar, ele provendo ou não. Meu irmão, hoje estamos bem, amém? Dá uma respirada, alegria do Senhor, amém? Mas o que eu quero, com muito temor, nos levar a pensar a respeito disso. Em alguma dessas cadeiras, isso aqui é um altar representativo, mas isso aqui é uma cadeira, ponto. Do mesmo jeito que você está sentado em uma. Em alguma dessas cadeiras você está sentado. Talvez você está aqui pela primeira vez, você está conhecendo, Siquém. Deus está falando comigo, minha vida vai mudar e vai haver uma conversão, uma mudança. Que maravilha, meu irmão. Glória a Deus por isso. Viva Siquém intensamente, deixa isso mudar a tua vida. Talvez você está em Betel, aliás, literalmente você está aqui, na casa onde o Senhor te plantou. Aqui é um altar, porque aqui tem sacrifício, mas essa é a casa onde Deus te plantou. Volte a Betel sempre. Errei, sujei, pisei na bola, volto para Betel, aqui é o meu lugar, é aqui onde o Senhor me plantou. E Abraão ficou aqui, vivendo coisas profundas, sendo direcionado por Deus. Foi para o Egito, voltou, legal. Talvez você está passando por um dia mau. Um tempo difícil na sua família, os sonhos, os projetos, parece que o negócio não está andando. Você se sente enfrentando um tempo tão doloroso, um tempo até de desonra, talvez. Hoje é dia de Hebrom. E Hebrom não é em Betel. Hebrom é na sua casa, você com a sua família. Senhor, aqui está a nossa fidelidade, nós buscamos ao Senhor, dia após dia. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus do nosso lar. Hebrom, tempo de edificar Hebrom. E talvez... se você não está em nenhum desses, então eu te garanto que você está nesse aqui. Porque em Jesus nós somos chamados. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Moriá, sacrifício, adoração. Isso é evangelho, meu irmão. Senão é incompleto. E o que eu quero te dizer, Hebreus capítulo 13, você não precisa abrir, mas ele vai nos dizer algo tão precioso. Diz que Jesus é o Cordeiro perfeito, ele é o sacrifício perfeito, mas ele também é o próprio altar. E Jesus vive em nós e nós somos o altar, nós somos o sacrifício vivo ao Senhor, cada um de nós. Você, independente do momento que você está, eu te garanto que você está em Moriá, um lugar onde você decide, Jesus, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Não o meu jeito, não as minhas escolhas, não as minhas paixões, mas o Senhor em mim. Isso é evangelho, meu irmão. Então,
Eu quero te levar a pensar a respeito disso. Será que você pode se colocar de pé no seu lugar? O nosso irmão tecladista aí, se puder, te agradeço, meu irmão. Altar é um lugar de sacrifício. Altar é um lugar de sacrifício. Hoje é um dia de edificar ao Senhor um altar, amém? Um altar sem sacrifício é como uma padaria sem pão, um restaurante sem comida. Ele é vazio, ele não tem propósito. Mas aqui hoje, eu e você, estamos na casa do Senhor, na família onde Ele nos tem plantado. Eu e você, em Jesus, nós somos como altares que queimam por Ele. E eu quero convidar, se você puder, feche os teus olhos. E deixe o Senhor, o Espírito Santo, ministrar o seu coração agora. Senhor, nós nos sentimos tão honrados em estar na Tua casa. Obrigado porque o Senhor está aqui. Tua presença nos basta. A Tua voz nos basta. E nós queremos Te ouvir, Espírito Santo. Nós queremos Te dar todo o espaço e toda a liberdade neste lugar. Ministra aos nossos corações, Senhor. Ministra aos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, ainda com seus olhos fechados. Talvez você precisa voltar a Siquém. Lembra-te de onde caíste, volte ao primeiro amor. Talvez você está literalmente neste lugar pela primeira vez. E existe um Deus que está falando com você aqui hoje. Isso que você sente aqui hoje é real, é verdadeiro. Não deixe esse dia passar. Marque este dia, faça dele um memorial. Um lugar onde você sempre vai poder voltar e se lembrar daquilo que Deus fez na tua vida. Talvez você precisa voltar para aquele dia, meu irmão. Para aquelas primeiras lágrimas, para aquele primeiro calor que ardeu no teu coração. Talvez você precisa compartilhar Siquém. Faz tanto tempo que você não fala. Isso está caindo no seu esquecimento já. As pessoas que te conhecem hoje mal sabem o que você viveu um dia com Jesus. Volte a Siquém. Talvez você esteja lutando por Betel. Você sabe a luta que tem sido de caminhar em constância com Jesus. Talvez o diabo, o inimigo, tenha te acusado de tantas formas. Suas vestes sujaram no caminho. E no seu coração é lançada uma ideia de, não, está sujo, é porque é assim mesmo, você nasceu para isso. Mas o Senhor te chama, vem, lava suas vestes, volta. Errou, volta. Perdeu no trajeto, recalcula e volta. O Senhor te chama a Betel hoje. Talvez você tenha enfrentado o dia mal. O dia de desonra em tantas áreas da vida. Inclusive na família, como foi o caso de Abraão e Ló. As coisas não estão saindo como você imaginava. A ausência de honra é desonra. E isso tem te machucado. E o Senhor te chama a Hebron. No dia mau, edificar um altar de fidelidade. Senhor, no dia em que eu sou desonrado, no dia em que não sai do jeito que eu queria, aqui eu continuo fiel, porque o Senhor tem a minha vida por inteiro. Volte a Hebron hoje, meu irmão. Se veja em Hebron e veja o Senhor agindo na tua vida. Ou por fim, se você já passou por tudo isso, hoje você está em Moriá. E o Senhor Jesus te chama. Que difícil talvez seja esse convite, mas esse é o convite de Jesus. Se você quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Hoje o Senhor te chama para este convite. Isso é a adoração. É viver Ele em nós e não mais nós mesmos. Talvez existe tanto de nós ainda para morrer, tanto de nós para ser mudado, tanto de nós para ser deixado, para que Jesus tome o lugar de primazia, de honra no nosso coração. E o que eu quero te dizer à luz desta palavra, meu irmão, é que o altar, ou seja, este palco, esta madeira, esta plataforma, debaixo de um sacrifício de adoração se torna um altar. E o altar está aberto. Se você quer voltar a um desses 4 lugares hoje, sai do seu lugar, vem até aqui. O Senhor está aqui nos tocando, o Senhor está aqui nos trazendo e nos ministrando. Seja Siquém, Betel, Hebron, Moriá, Jesus é o altar perfeito. Jesus é o Cordeiro que se deu por nós. Se o Senhor te chama, venha, saia do seu lugar, venha até aqui, o altar está aberto.
para que este mesmo Deus que se manifestou a Abraão, para que este mesmo Deus que mudou a história de geração em geração, venha nos tocar hoje com a sua doce presença. Senhor Jesus, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos do Teu toque. O nosso evangelho, Senhor, ele não teria razão sem o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é a razão do nosso cristianismo, e nós olhamos para o Senhor. Espírito Santo de Deus, venha nos ministrar hoje. Nós sabemos que o Senhor está aqui, queremos ser confrontados com a Tua santidade, com a Tua pureza, com a Tua constância. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Os pastores que aqui estão, que o Senhor possa te usar nesta hora. Eu convido os pastores a passarem aqui, impor as mãos e orarem por um encontro real com o Senhor, seja em qual for desses momentos, em qual altar, qualquer que seja, mas o Senhor vai nos marcar hoje com a sua presença, amém? Pastores, podem impor as mãos então. Senhor Jesus, nesta noite, eu coloco diante de Ti cada vida aqui, cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã que aqui estão. Deus, eu não sei o que cada um está passando, mas o Senhor sabe. E a Tua palavra, ela é a verdade. Alguns de nós precisamos voltar até aquele dia de novo. Voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Nós nos esquecemos, Senhor. Nos perdoa por isso. Nos dá esse privilégio de voltar e nos lembrar do Teu agir em nós. Senhor, alguns de nós aqui estamos, talvez pela primeira vez, estamos Te conhecendo. E nós queremos edificar um altar aqui. Nós queremos nos lembrar desse dia para sempre. Nos marca hoje, nos muda hoje, Senhor, pela Tua palavra. Nos muda para sempre. Porque nós não podemos ser mais os mesmos depois de Te encontrar. Deus, alguns de nós estamos aqui lutando pela constância, lutando para permanecer. Não queremos viver de momentos, não queremos viver de eventos, mas queremos uma vida constante com o Senhor. Queremos a Tua doce presença todos os dias, amado das nossas almas. Nos ajuda, Senhor. Se alguns de nós que aqui estamos nos sujamos pelo caminho, nos perdemos no caminho, nos ajuda a voltar. Nós queremos, Senhor, nós não queremos ficar no Egito, não queremos ficar presos nos erros, queremos voltar a Betel, queremos Te ouvir de novo, queremos edificar um altar de novo a esse Deus que falou conosco e mudou a nossa vida. Não nos deixa nos esquecermos disso, Senhor. Não deixa que caia Betel no esquecimento, porque nós queremos voltar de novo, de novo e de novo. Alguns de nós que estamos enfrentando um tempo de desonra, o dia mau, o Senhor tem o nosso coração hoje, Senhor. O Senhor tem o nosso coração sempre. Não são as coisas do agora ou do porvir, as bênçãos, as conquistas ou as perdas, nada vai nos separar do Teu amor por nós, que está em Cristo Jesus. Nessa noite, Senhor, ajuda este homem e essa mulher a fazer uma aliança contigo. No dia bom e no dia mau, o Senhor tem o nosso coração. Em todo tempo nós vamos sacrificar ao Deus das nossas vidas, porque o Senhor é digno. Pai, eu oro, Senhor, porque talvez alguns dos meus irmãos que aqui estão enfrentando um tempo de desonra, e eu profetizo sobre eles que o Senhor é um Deus que transforma o lugar de desonra em lugar de honra. O Senhor é Deus que transforma um lugar de vergonha em um lugar de coroação. O Senhor é Deus que muda diagnósticos. O Senhor é Deus que restaura casamentos. O Senhor é Deus que traz os filhos de volta, os pais de volta, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Senhor pode. O Senhor pode. Hoje em Hebron nós olhamos para o Senhor e sabemos que o Senhor é fiel, e é o Senhor que cuida de nós. Não andamos pelo que vemos, Senhor. Nós não nos baseamos nas cotações, nas previsões. Nós nos baseamos em Ti, na fé inabalável que temos em Jesus. No dia bom e no dia mau, o Senhor nos tem por inteiro, e nós chamamos, Senhor. E cada um de nós, Senhor, eu oro por isso com tanto temor. Mas não deixa a Tua igreja se esquecer de Moriá, Pai. Não deixa o nosso evangelho ser vazio. O chamado ainda é o mesmo.
Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus, nós te seguiremos, custe o que custar, nós te seguiremos. Nosso evangelho não é um evangelho vazio ou parcial, nosso evangelho é Jesus, o Cordeiro de Deus que se entregou por nós, e o Senhor nos tem por inteiro. Jesus, nossa vida é tua, nós queremos sacrificar ao Senhor neste altar hoje aqui, a nossa vida, nossos desejos, nossos sonhos, tudo nós consagramos ao Senhor. O nosso coração nesta noite, nós consagramos ao Senhor. O Senhor nos muda, nos transforma, até que nós atinjamos a estatura do varão perfeito, até aquele glorioso dia em que o Senhor virá para nos buscar. Continua operando em nós a tua boa obra. Aquele que começou em nós esta boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós olhamos para o Senhor e reconhecemos como tua igreja. Talvez nos falte tanto, Senhor, mas nós não vamos parar no caminho. Talvez ainda falte tanto, mas nós queremos ser como o Senhor. Nós queremos te honrar, Jesus. Nós queremos nos parecer contigo. Queremos ser confundidos contigo, como foi falado aqui. Que te vejam em nós, Jesus. Faz isso para a glória do teu nome. Senhor, olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito e o altar sobre o qual nossa vida é construída. Olhamos para Jesus e nós precisamos de Ti. Forja em nós, Senhor, forja em nós o Teu caráter. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque neste altar, nessa estrutura física onde sacrificamos, aqui é um altar. E o Senhor fala conosco. Obrigado porque tantas e tantas vezes ao decorrer dos anos, das décadas, o Senhor falou comigo aqui. E eu sei que daqui o Senhor fala, daqui flui direção, daqui flui cura em nome de Jesus. Deus, eu quero profetizar sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão, o toque do Senhor. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Nós profetizamos que as correntes e as cadeias caem agora em nome de Jesus. Enquanto viemos aqui para sacrificar e te adorar, porque o Senhor é digno, nós cremos que o Senhor está mudando histórias. Nós cremos que o Senhor está mudando diagnósticos aqui hoje. Nós cremos que o Senhor está restaurando famílias. O Senhor está mudando histórias, porque é isso que o Senhor faz e só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode nos convencer e nós pedimos, Espírito Santo, faça isso. Opera no nosso meio. Que este altar jamais seja vazio. Que jamais falte sacrifício neste altar, senão ele deixa de ser altar. Que nunca falte entrega, nunca falte consagração, nunca falte sacrifício aqui. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo. Ainda com os seus olhos fechados, coloque a tua mão sobre o teu coração. O Senhor está nos tocando hoje, é o Senhor. Isso que você sente é o Senhor. Este calor dentro de você, isso é o Espírito Santo, é Jesus se movendo no nosso meio. Volta, volta, volta. Volta a estes memoriais. Volta, volta até este lugar onde o Senhor te colocou. Volte às promessas. Eu sinto algo no meu coração aqui, só por alguns instantes eu preciso falar isso. Talvez o Senhor já te deu alguns dons, algumas direções, o chamado, como a gente fala. Isso está enterrado há tanto tempo. O Senhor hoje te chama, volta. Volta, volta até este lugar de promessa, onde Ele disse que faria. Volte a este lugar, se lembre deste lugar. Que o Senhor te chama hoje mais uma vez. Toca os nossos corações, Senhor. Ainda com seus olhos fechados, talvez alguém que entrou aqui está passando por esta grande oportunidade do primeiro altar, do primeiro memorial, de se encontrar com Jesus, de sentir isso pela primeira vez, ou de fazer uma escolha e voltar. Talvez um dia você fez essa escolha por Jesus, deu uma perdida no caminho, mas hoje o Senhor te chama de volta. Se existe alguém hoje aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer se reconciliar com Jesus, você quer voltar, e você quer ficar aqui,
Eu quero orar por você. Se há alguém aqui hoje que quer fazer esta oração, entregando o seu coração a Jesus, levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante sua mão bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o dia mais importante. É o altar que marca tudo. O início de tudo. Que muda tudo. Hoje é dia de conversão, de transformação, de mudança. Se há alguém que quer se reconciliar com Jesus, meu irmão, eu digo isso com muito amor. Se hoje você quer fazer isso e é para valer, você quer entregar a sua vida a Jesus e nunca mais voltar a olhar para trás, essa é a sua oportunidade. Eu quero convidar os irmãos que aqui estão, pode vir aqui, meu irmão, por favor, eu quero orar contigo. Você também, meu irmão? Quero orar contigo também. Podemos abrir um espacinho aqui para eles, por favor? Se há mais alguém, ainda dá tempo. Temos? Glória a Deus, glória a Deus. Dia de conversão, de mudança, de salvação. Esse é o Evangelho, esse é Jesus operando em nós, nos mudando, nos transformando. Glória a Deus, glória a Deus. Se há mais alguém, ainda dá tempo. Glória a Deus, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Você quer entregar a sua vida a Jesus, você quer voltar para Jesus, é hoje. Não perca esta oportunidade, meu irmão. Deus está fazendo aqui hoje. Apóstolo Joel, será que o senhor pode vir fazer esta oração, por favor? Estamos aqui já com muitos irmãos aqui. E hoje é um dia que muda as nossas histórias, amém? Que alegria, que alegria. Vem mais pertinho aqui, filha, vem cá. Que alegria, viu? Hoje foi um dia marcado somente para você. Deus preparou esse momento para você. Então, a partir de hoje, há uma mudança na sua vida. Amém? Tudo começa hoje. E a vida vai mudar. Eu quero orar com você. E a igreja toda vai orar com eles aqui comigo. Amém? Então feche os olhos, repete comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que naquela cruz o Senhor morreu pelos meus pecados. Obrigado, Senhor, porque o teu amor foi demonstrado de uma forma tão real, que me alcançou nesta noite, me tocou nesta noite, e eu declaro, para que todos saibam, que a partir de hoje, o Senhor será sempre o meu Salvador e o meu Senhor. E a partir de hoje, vem Espírito Santo, guiar os meus passos, para criar raízes profundas, para crescer, para frutificar, e para que todos saibam que o Senhor é Deus. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna e a todas as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vira um pouquinho para cá vocês. Vira para lá, vira para lá, vira para lá, vira para cá. Olha só quantos irmãos vocês terão a partir de agora. Vocês nunca mais estarão sozinhos. O Senhor estará com vocês. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Cadê a Lívia? Vem cá, Lívia, rapidinho, vem cá. Vocês vão acompanhar, vocês aqui na frente vão acompanhar a Lívia. Que decisão linda, viu? Que Deus abençoe de uma forma especial e sobrenatural. Sejam bem-vindos à família da fé. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Pode se assentar. Bora, aplauda o Senhor mais uma vez.